Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal. Se inscreva no meu canal alternativo, tem um link na descrição porque o YouTube valoriza mais ele. E lá tem vídeos exclusivos e será o canal principal futuramente, então se inscreva lá, por favor, para ajudar no crescimento do canal. Telegram e Twitter, notícias bombásticas, projeções, sinais de última hora estão todos lá, são redes sociais bem rápidas. Vamos aqui então, pessoal, para nossa aula de Candlestick aqui, né? Temos aqui o padrão torres de topo ou towers top, que é um padrão de baixa. Então, o que a gente tem que saber sobre padrões de baixa, começando com a parte iniciante e até a gente progredir na aula para a parte avançada e conceitos bem avançados sobre este padrão de candle. Padrão de baixa fará o preço cair, tá? Então existem três opções. O preço vai cair, ele vai cair e pode ser um movimento pequeno, apenas uma correção pequena, ou a segunda opção, uma queda forte. E a terceira opção é uma queda também grande, mas da qual tende a culminar, impulsionar, funciona como força para novas ondas de baixas ocorrerem. Então essas três opções vão ocorrer dependendo do contexto. O contexto você vai determinar por uma estratégia, uma metodologia. Você tem que criar uma metodologia que determine o contexto, que vai indicar se a tendência é de alta, de baixa, se está no começo, se está no fim, se está no meio da tendência, se vai reverter a tendência e se está sobrecomprado, sobrevendido, e com base nisso o padrão ele vai ter uma dessas três opções conforme o contexto denota, indica. Então, o padrão ele sempre será um complemento do contexto, serve para validar e intensificar a probabilidade de um contexto determinado. Você tem que criar uma estratégia ou aprender uma estratégia que faça isso. A minha estratégia Ultimate Eagle Signal 100% gráfica, que tem fundamentos científicos baseados na teoria de Fibonacci, consegue acertar vários contextos. Minhas redes sociais são públicas, todo mundo sabe disso. Né? Quem deseja fazer meu treinamento, meu curso para aprender essas técnicas, entre em contato comigo, links na descrição. Então você vai precisar de uma estratégia. Não pode usar Candlestick sozinho. E todo padrão de baixa, ele vai ser antecedido por uma onda, ele vai ocorrer em uma onda de alta. Então, começando, quando que começa uma onda de baixa e quando que começa uma onda de alta? Para a gente identificar a onda de alta, onde a partir do momento que ocorreu essa onda de alta, o padrão baixista poderá ocorrer. Então, uma onda de baixa ela se caracteriza, né, quando você tem dois candlesticks e dois candlesticks consecutivos, onde o segundo ele rompe a mínima do candle anterior, sem romper a máxima do candle anterior. Isso já é uma onda de baixa. Uma onda de alta são dois candles consecutivos, do qual o segundo candle rompe a máxima do candle anterior, sem romper a mínima do candle anterior. Né? Você tem que saber máxima, mínima, abertura e fechamento, tem que saber o básico de candlesticks. Tem um link na descrição da página oficial do curso de Candlesticks, tá? Aqui na descrição do vídeo. Lá tem tudo isso. Né? Então você tem aqui a onda de baixa, ela pode se estender para mais candles que fazem novas mínimas. Daí ocorre esse padrão aqui da onda de alta. A onda de alta começou aqui. Então nesse segundo candle aqui, ele é um candle que pode ocorrer um padrão de baixa aqui. Mas, igualmente a onda de baixa, a onda de alta pode se estender com novos candles que fazem novas máximas. E o padrão de baixa pode ocorrer em qualquer um deles. Então, você identificou a onda de alta, o padrão de baixa pode ocorrer aqui a qualquer momento. Né? Mas aqui a gente está numa onda de baixa e ocorreu, esse padrão apareceu na onda de baixa. Não vale de nada. Né? Porque ele tem que ocorrer em um topo, tem que ocorrer numa onda de alta. Então o primeiro ponto é esse. E vamos aqui para a descrição e psicologia por trás do comportamento do preço durante a formação desse padrão. Então, primeiramente, você tem aqui
né, uma onda de alta, e daí ocorre um Marubozu positivo. Então, o Marubozu positivo, ele é o quê? Ele é um candle de corpo cheio que corresponde ao mínimo para formar um retângulo vertical. Então, aqui a gente tem um quadrado, um retângulo seria mais ou menos isso. Aqui já é um retângulo na vertical. O dobro disso aqui seria o Marubozu clássico, mas esse aqui já é um Marubozu, mini Marubozu eu chamo, que não tem muita validade, muito valor. O ideal é o dobro do mínimo para ser um retângulo vertical. Daí você tem caracterizado o Marubozu clássico, né? Onde esse Marubozu ele, de alta, ele indica o quê? Força compradora extrema. Se está num suporte, o suporte fica mais forte. Se está numa resistência, a resistência tende a ser arrebentada. Tende a ser aniquilada porque é um padrão de alta. Se está numa onda de alta, o Marubozu ocorreu, ele tende a esticar essa onda de alta mais ainda. Ou, né, numa tendência de alta, se ele ocorre numa onda de alta, ele indica que a impulsão para a nova onda de alta, se a tendência for de alta, tende a ser forte, porque o pivô passado teve um Marubozu em uma de suas ondas. Certo? Então, o Marubozu é um padrão de alta, ele gera força psicológica em várias condições, nessas condições que eu descrevi. Então, quer dizer, a gente tem, primeiramente, a onda de alta e ocorre o Marubozu de alta. Então, a probabilidade é estender, pelo menos, o movimento altista. Essa é a maior probabilidade, porque ocorreu durante a onda de alta. Todavia, ele abriu aqui e fechou aqui. Então, o segundo padrão de candle, o que faz? Ele faz esse gapzão, ó. Ele da abertura, ele abre para cá. Então, já abriu com gap, é um gap em relação, obviamente, ao fechamento, mas é um gap. Então, estava em movimento de alta. Teve um gapzão para baixo, né? E fechou negativo com indefinição. Fechou negativo com indefinição. Por quê? Um spinning top, como é o candle que está ali, que pode ser mais ou menos assim, né? Claro, não vai ser perfeitinho as ondas, as sombras simétricas, bonitinha. Pode ter uma sombra inferior ou superior maior do que a outra. Né, no mercado ele é caótico, então não vai aparecer tudo perfeitamente como nos livros. Mas é um candle de indefinição, um spinning top ali. Então a gente tem a característica do gap, ou seja, o Marubozu de alta, padrão que indica que vai fazer isso aqui. E daí ocorre o gap da abertura, do fechamento do Marubozu e abre aqui e fecha com candle de indefinição em uma onda de alta. Bull trap caracterizado na psicologia nessa região do mercado. Onda de alta, movimento altista, e você possui uma indefinição que surgiu após um gap, né, de baixa grande e fechou com indefinição numa região de topo, tirando totalmente a credibilidade do padrão Marubozu que indica que vai subir. Isso então foi descaracterizado e, portanto, esse Marubozu está sem credibilidade para cumprir o movimento altista que ele tende a fazer aqui. O segundo candle, ele faz uma alta, mas ele, né, primeiro, você tem uma alta que começa o quê? Depois dessa queda gigante, você tem a abertura que abre próximo aqui. A abertura do candle positivo abre próximo do fechamento do candle anterior. Só que, embora ele tente subir, ele também faz um candle de indefinição ou quase um candle de indefinição. Ele nem rompe a mínima desse Marubozu e nem rompe a máxima e também tem dificuldade para chegar na máxima. Mas mesmo que ele chegue aqui na máxima, né, ele não requalifica o poder desse Marubozu para fazer o preço cumprir o movimento altista que ele anunciou que faria pela psicologia representada por ele. Então o que acontece? Você tem em relação a esse candle um pulo, um gap também. Então fechou aqui, ele dá um gap, ó, e vem para cá tentando romper esse topo.
Porque esse segundo candle positivo, ele está anunciando que está tentando cumprir o que esse Marubozu anunciou. Mas daí existe uma resistência tão forte nessa região, inclusive foi influente para fazer esse gapzão aqui para baixo, já anunciando a falta de credibilidade desse Marubozu. Então ele dá esse gapzão para cá, mas ele trava aqui mostrando que essa resistência é muito forte. Daí você tem um desabamento, fechando com Marubozu negativo. Então esse candle já mostrava que aqui era uma resistência muito forte e que o Marubozu iria falhar. Mas em seguida, você tem todo esse comportamento que eu descrevi, seguido da avalanche que fecha com o Marubozu negativo. Então o Marubozu negativo é o contrário do Marubozu positivo. Marubozu negativo, né? É esse retângulo vertical aqui, corpo cheio. Se aparecer numa resistência, a resistência fica forte para o preço desabar. Se aparece num suporte, esse suporte tende a ser rompido, aniquilado, e o preço passar por esse suporte. Se está numa onda de baixa, apareceu o Marubozu, então ele tende a esticar essa onda de baixa. Sabemos que para pivôs de baixa, né, tende a culminar, tende a ser um efeito de mola, de impulsor, digamos assim, para fazer um novo pivô de baixa. Então, se aparece o Marubozu negativo aqui, esse pivô de baixa ele fica com mais força para culminar na probabilidade dele de fazer esse segundo amarelo. E se aparece o Marubozu negativo aqui também, em uma das ondas desse pivô amarelo, ele indica força para culminar em uma nova onda de baixa. Tem mais força. Então, ele dá mais força para padrões de baixa. Ele aparece dentro de um padrão de baixa como um pivô de baixa. Ele aparece num ombro, cabeça, ombro, né? Opa, apareceu um Marubozu aqui na cabeça do ombro, cabeça, ombro. Então é um ombro, cabeça, ombro mais forte, porque o padrão apareceu aqui também. Então existem várias aplicações do Marubozu negativo, mas ele é um candle de força negativa para fazer o preço desabar. E temos aqui então a total falta de credibilidade que culmina para esse Marubozu e passa a ter credibilidade esse Marubozu negativo para fazer uma avalanche, para fazer uma queda. Sendo que este candle Marubozu negativo, ele é, digamos que assim, digamos que ele é apoiado pela psicologia desse candle que falhou em romper essa resistência e desse candle é um candle de indefinição em uma região de topo. E outro ponto, você tem esse topo desse candle, ele coincide com o topo desse Marubozu negativo. Você vai ver, se você for em gráficos inferiores, que ocorrerá. Por exemplo, aqui é o gráfico diário. Se você for no gráfico de 60 minutos, 4 horas, 60 minutos, né? Você vai ver o seguinte. Caramba, é difícil desenhar aqui. Isso aqui no diário vai ser igual a uma congestão no gráfico de 60 minutos. Congestão significa o quê? Falta de força para seguir para cima ou para baixo. Então estava bombando, fez toda essa psicologia e no gráfico inferior você encontra também uma congestão que favorece essa falta de força compradora, caracterizada por toda a psicologia do gráfico superior. Então, em livros de candlesticks não falam sobre esses detalhes, mas são detalhes, são argumentos que têm valia na prática. Se você testar, você vai verificar que é um bom meio de você verificar a força desse padrão, porque você pode analisar a consolidação do gráfico inferior, onde você poderá ter indícios na congestão, outros padrões lá no gráfico inferior, que vão estar sincronizados na mesma direção e força, ou até intensificar o que esse padrão indica que é para baixo, que é para levar o preço a cair mais, certo? Então, vamos aqui agora aos intensificadores de poder ou probabilidade do padrão. Quanto maior o tamanho do quarto candle, que é esse aqui, tá?
Quanto maior o tamanho do quarto candle, mais forte vai ser o padrão. Então a gente sabe que Marubozu ele é mais forte se você tem aí, né, um tamanho maior. Quanto maior o Marubozu, mais forte será o padrão. Tá? Claro que às vezes um Marubozu gigante numa região de sobrevenda indica uma possibilidade de compra gigantesca ali para você. Se o segundo e terceiro candle representar candles de indefinição mais claros e fortes, mais forte será o padrão. Então a gente tem dojis, estrela cadente, spinning tops com sombras grandes. Então, por exemplo, você tem aqui o padrão, tem aqui a Marubozu negativo, daí digamos, a gente tem vários tipos de doji. A gente tem esses dojis aqui, né? O doji, o long leg doji, que não é invertido. E você tem aqui o Dragonfly Doji. Esses candles em topos, eles são fortes. Mas os dojis em topos, em região de topo, o Gravestone Doji, né? O Long Leg Doji invertido, né? O Inverted Long Leg Doji, eu chamo de kamikaze isso aqui, né? Aqui a gente tem o Spinning Top aqui também, que pode ser positivo ou negativo, né? Spinning tops com sombras grandes, de preferência negativo. Então, se aparecer esses spinning tops aqui, entre o segundo e o terceiro candle, por ter sombras maiores, indica maior volatilidade, caracteriza, por conseguinte, uma falta de força, uma indefinição maior. Quanto maior a sombra, maior a indefinição numa região de topo. Já explico isso nas minhas aulas, né? E esses candles aqui, eles parecem com a estrela cadente. Ou se aparecer uma estrela cadente, seja positiva ou negativa. Né? Apareceu a estrela cadente, então aqui no meio, apareceu qualquer um dessas condições, a gente vai ter um padrão mais forte. Né? Aí, se aparecer a estrela cadente, é mais forte ainda. Né? Se aparecer esses dois dojis que são similares à estrela cadente, é a segunda opção mais forte. Terceira opção mais forte, quando você tem os spinning tops de sombras grandes. E por último, esses outros aqui, né, que vai ser quase igual a isso aqui, em termos de força. Daí o sujeito, a mesma psicologia se aplica, pois tem descrição similar e comportamentos similares, mas agrega mais valor, porque esses padrões agregam mais força à condição, à circunstância atual, tornando o padrão mais forte. Coisas que os livros de candlesticks não falam. Né? E na prática, se você for aplicar isso, vai ver que isso faz sentido e tende a dar resultados melhores. Então, se o segundo e terceiro candle, a gente falou isso, as duas situações ocorrendo ao mesmo tempo. Né? Outra coisa é que a gente sabe também da questão das sombras superiores. Né? Então, se não é muito clássico isso aqui, né? Porque aparece a sombra superior, mas se tiver sombras grandes ali superior, né? Sombras grandes, isso intensifica também o padrão, é uma variável do padrão. Né? Se ocorrer essas sombras grandes, não é igual ao clássico, é preferencial ao clássico, mas as sombras também vão caracterizar a pressão de venda. É um pouco diferente do padrão clássico, mas caracteriza, tem comportamento similar, tem descrição similar e por isso é validado também como uma tower stop alternativa, menos poderosa do que o clássico, mas também tem a sua força. Essas sombras, por aparecer diferente do padrão clássico, não desqualificam a similaridade na probabilidade de força desse padrão alternativo, desta variável do padrão. Certo? Bom, agora a gente tem o seguinte. A gente tem aquela opção, né? Fazer uma onda pequena, ou uma onda grande que culminará em novas ondas grandes para baixo. E vai depender do contexto. Então, digamos que você está numa tendência de alta, né? E daí o contexto indica, está sobrecomprado, o mercado tende a fazer uma correção ABC. Eu acertei isso no Bitcoin em 2017, né? Evitei que o pessoal comprasse nano, etc.
E apareceu, acho que foi um arame de topo aqui, e o contexto indicava que iria desabar. Então, se acontecesse uma tower stop aqui, eu poderia operar vendido em gráficos inferiores, porque a tendência aqui ainda é de alta. Né? E daí você tem o suporte que sustenta a tendência de alta, e o preço pode bater aqui e voltar e ir lá para cima e bombar. Então, operar vendido em gráficos inferiores, sim, mas nunca nesse gráfico para fazer trade vendido. Contra a tendência não se faz. Se eu sou investidor de longo prazo, tá barato comprar aqui, mas tende a baratear mais. Então, eu vou comprar muito pouco aqui para buscar comprar pesado aqui. E o meu método gráfico acerta muitas vezes. A gente erra, eu erro algumas vezes, mas acerto mais do que erro esse time de compra para longo prazo. Está provado aí no meu YouTube, etc. Vários acertos no Bitcoin, e euro, etc. Que eu acertei, está tudo aí. Né? Daí vamos dizer que o contexto indica que vai romper esse suporte e vai iniciar uma tendência de baixa. Isso ocorre e faz um topo e aparece a tower stop aqui, a torre de topo aqui. Indicando, o contexto indica que fará uma grande tendência de baixa. Né? Eu posso entrar num short trade mais alavancado, porque tem a tower stop para validar essa probabilidade já determinada pelo contexto. E se eu sou investidor de longo prazo em criptomoedas ou ações, eu vou comprar pouco porque tende a cair mais. E eu vou buscar acertar um fundo usando o meu método gráfico no semanal, e acerta o médio prazo de projeções. Não dá para acertar no semanal ou mensal quanto vai valer daqui a 10 anos, mas em 6 meses e às vezes um ano dá para saber se vai desvalorizar muito ou vai valorizar muito, se é o ponto certo para comprar, se é um fundo, etc. Nesses topos, se a tendência tem força, se aparecer a tower stops aqui, dá para a gente fazer short trading, dá para a gente continuar evitando comprar para longo prazo ações, porque vai cair mais e eu vou comprar mais abaixo do valor intrínseco. Daí aqui mostra a sobrevenda. O contexto, a sua estratégia mostra a sobrevenda. E o mercado tende a fazer um ABC lá para cima. Não compensa operar vendido se aparecer um tower stop aqui, porque não tem custo-benefício. Né? E eu posso estar comprando pesado, sem medo, porque a tower stop não tem valor diante do contexto que tem mais credibilidade do que a tower stop. A tower stop ela não está sincronizada com a mesma direção e força que o contexto indica. Então o contexto sempre vai ser mais importante. Ele sempre vai ser a prioridade a ser usada para tomar uma decisão. E quando o padrão de candle, ele está sincronizado na mesma direção e força que o contexto, valida uma probabilidade maior, ou qualifica mais o contexto, para que eu seja mais agressivo, entre alavancado, tenha maior chance de acertar, etc. Né? Daí faz o ABC lá para cima, tem a resistência que sustenta a tendência de baixa, digamos que aqui indica que vai continuar a tendência de baixa. Então a tower stop ou torre de topo, se aparecer aqui, operar um short trading exatamente nesse topão seria viável. Seria viável também parar de comprar para longo prazo pesado, compra uma quantidade pequena nessa região, mesmo abaixo do valor intrínseco, porque tende a ficar mais abaixo ainda do valor intrínseco. O meu método, né, que eu vendo, que eu ministro o curso, este método funciona e acerta o timing certo para investidores e traders e investidores de longo prazo ou holders de longo prazo em excelente quantidade. Então no longo prazo eu acerto muitos fundões, coisa muito barata, junta muito dinheiro ao longo de quedas acertadas e compra lá no fundão, acerta correções pesadas, como aconteceu em 2017 no Bitcoin, e a gente compra lá, evita comprar para comprar no fundão. Em 2021 também acertei um topão lá no Bitcoin, parou as compras, teve a correção gigante, compramos lá no fundo, mas também teve erros, né? Etc. Então há erros, mas no longo prazo acerta-se mais do que erra o timing de compra para longo prazo, de investimentos de longo prazo para criptomoedas ou ações. E no longo prazo você lucra muito mais. Só que é difícil, tem que saber fazer isso. Eu tenho estratégia. Quem não tem estratégia comprovada não pode se aventurar a fazer isso, vai ter que comprar em qualquer lugar. O importante
para investidores de longo prazo é comprar dentro do valor justo determinado pelos fundamentos para a sua criptomoeda e para a sua ação. Tá certo? Então que isso fique bem claro. Então se você quer aprender a ter essa habilidade de acertar topos e fundos, vai ter que criar uma estratégia, fazer o meu curso é uma opção, para que você tenha essa habilidade. E não é fácil, é muito difícil. Mas é possível. E eu sou a prova disso, porque tem meu YouTube aí com vários acertos, etc. Então é isso, meus amigos. Tower Stop, padrão, segredos revelados aí sobre esse padrão, coisas que não tem nos livros revelada deste padrão, aula avançadíssima. Compartilhe então para ajudar no crescimento desse projeto. Então, pessoal, por que Leandro Santos está ensinando esse conhecimento avançadíssimo sobre Candlesticks? Por que ele não vende o curso de Candlesticks? E por que vendem cursos de Candlesticks, da qual não ensinam direito? Porque a maioria das pessoas não entende sobre Candlesticks, a maioria não. Até quem dá aula aí, o cara não entende direito como funciona. E vende aí curso por 3 mil, 5, 7 mil reais. Né? Mentindo ou promovendo um mito de que você precisa saber de Candlesticks para ganhar dinheiro ou precisa saber de análise técnica para ganhar dinheiro. Isso é mentira, porque o que faz você ganhar dinheiro no mercado financeiro é estratégia que funciona, que vai envolver análise técnica, ou Candlesticks, ou os dois, ou outros tipos de informações. Então você tem que focar em criar uma estratégia ou usar uma estratégia que funciona, desde que você se certifique de que sabe usar essa estratégia. Então, mesmo você fazendo meu curso, vai ter que quebrar a cabeça e ralar para aprender. Né? Então, a gente tem o caso do Benjamin Graham, que quebrou, se arrebentou, passou fome, depois virou o jogo e ficou milionário, bilionário. E o método Benjamin Graham, que já funciona, o Warren Buffett fez aula com o Benjamin Graham. Eu tenho o meu método que funciona, tem as provas aí no meu site, publicamente, etc. E você fazendo meu treinamento vai aprender uma estratégia que já funciona. Criar e comprovar uma estratégia é para poucos, é muito difícil, a maioria fracassa. Eu levei 8 anos para comprovar esta estratégia. Então, se você quiser fazer o meu curso, aprender a minha estratégia, fique à vontade, entre em contato comigo. Curso de análise fundamentalista para ações, tem análise fundamentalista para criptomoedas, trade para criptomoedas, ações, mercado futuro e forex. E o grupo secreto de sinais você ganha de graça, onde basta seguir os sinais, tanto para longo prazo como de trade, para todos esses mercados. Você ganha de graça o grupo por 1 ano ao comprar o curso. Pode comprar o grupo secreto de sinais separado. Hoje, 2023, por menos de 19 mensais, você contrata esse serviço aqui de alta qualidade, os posts, etc., todos os relatórios ali de segunda a sexta. E sábado e domingo, se tiver algum sinal. Então, pessoal, para finalizar, aprender a operar no mercado financeiro é igual filosofia. Muitos andavam com Platão e com Aristóteles, liam tudo que ele indicava, ficava em cima deles e não conseguia ser igual a eles, porque não é fácil ser um filósofo, não é fácil ser um gênio. Então no mercado financeiro é do mesmo jeito, 90% do mercado financeiro quebra, se arrebenta. Então mesmo que eu ensinasse 99% do que eu sei, a maioria não conseguiria ainda e teria que treinar, ralar. E alguém que já consegue fazer isso, que é bem sucedido, que é profissional no mercado financeiro, você está do lado dele, você tem maiores chances de mais rapidamente atingir esse objetivo. Então é muito difícil, mas é possível. Então estou à disposição de vocês, entrem em contato para contratar qualquer um dos nossos produtos e serviços. Muito obrigado a vocês, até mais.